Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente conosco pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela tvetica.com.br e a nossa gloriosa tvexito.com.br. Portanto, você que estiver nos acompanhando aí de meio-dia a 1 pode e deve participar ao vivo conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782, porque é São Paulo, tá? Também por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Já aguardo aqui as suas considerações sobre esses principais assuntos que eu vou divulgar agora. Ó, segurança não funciona mais, diz tenente-coronel da PM. Seria um desabafo? Vamos saber já já. Secretário é acusado de receber verba de fiscal preso. Mas também num país que tem até deputado preso, né? Tá ali, né? Então, vamos discutir isso também. Casos de alienação parental têm prioridade na justiça. Aquela história, quando o pai começa a falar mal da mãe, a mãe começa a falar mal do pai. Ninguém admite que quem errou foi na hora da escolha, porque quem escolhe o pai para o filho é a mãe. Quem escolhe a mãe para o filho é quem? É o pai. Então, depois fica essa pataquada que leva, inclusive, a obstruir a justiça do nosso país, porque isso deveria ser uma questão de educação, mas vamos discutir. Brasil teve mais de 50 mil assassinatos em 2012. Tudo isso na hora e vez de você aí, que está nos ouvindo e assistindo, e também da nossa mesa composta pelo jurista, desembargador, foi deputado federal, já foi vice-prefeito da cidade de São Paulo, nosso querido doutor Regis de Oliveira. Alegria tê-lo aqui. Como vai, doutor Regis? Um grande abraço e cumprimento toda a bancada nossa aqui, maravilhosa. Muito bom. Satisfação também recebê-lo, advogado da família, Ângelo Carboni, ele que é especializado em direito da mulher. Como vai, doutor? Tudo bem? Muito bom mesmo. Estou feliz de estar aqui. Também conosco, está morrendo de saudade dela, é uma mulher que é um ícone na nossa sociedade, como mulher, como ativa que é em prol das mulheres, a delegada de polícia, Rosemarie Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, responsável pela implantação da Delegacia de Defesa da Mulher, deputada estadual que foi. Alegria tê-la aqui, tudo bom, querida? Prazer é todo meu, Liliane, e principalmente, como diz o resto, com essa bancada maravilhosa. Ao lado dela, o nosso querido amigo advogado, empresário, Misael Antônio de Souza, da Realeza Blindagem. Como vai? Tudo bem? Melhor agora de estar com todos aqui nessa mesa e parabenizá-la pela sua brilhante participação na festa de primeiro aniversário da TV Êxito. Você carinhosamente esteve lá conosco. Muito obrigada. Foi uma satisfação muito grande, porque a festa da TV Êxito, deputada Rose, deputado Regis e doutor Carboni, ela teve algo especial, porque você percebia que era realmente uma festa de amigos. É isso mesmo. Tanto é que ela quase não termina mais, de tantos amigos que tinham lá. Entendeu? Então, foi assim uma alegria contagiante reencontrar todos aqueles amigos, toda aquela gente, e você, como sempre, dando show à parte na sua apresentação. O Misael está deixando você curioso em casa? Não precisa ficar, não. Olha, acesse tvexito.com.br. Você vai lá encontrar 3 momentos da festa. Vai poder, inclusive, ver e ouvir o Misael, que deu entrevista para nós lá ao vivo. Uma festa brilhante. Acesse tvexito.com.br e veja tudo isso que ele está falando. Depois você diz se ele foi exagerado ou não, mas vai lá conferir, tá bom? tvexito.com.br. Vai dar certo. Obrigado pelas palavras carinhosas, viu, querido Parabéns, Misael? Vocês são merecedores e com detalhe. O que a TV Êxito conseguiu em apenas um aninho de existência é muito trabalho de todos. Para um bebê ela está grande, fantástico, né? Muito fantástico, bom. fantástico. Gente, o tenente-coronel Adilson Paz de Souza, hoje, que se encontra na reserva da PM, disse que o modelo de combate à violência existente não funciona mais. Lançando o livro sobre o tema, ele comenta a violência dos protestos atuais. O povo está dizendo, o modelo que está aí não funciona mais. Não há mais a quem recorrer. Não acho legítimo, mas talvez seja a única maneira dela se sentir ouvida,
de novo em relação às inúmeras manifestações que acontecem pelo país. Vou começar, né, gentilmente, com a nossa debatedora feminina, doutora Rosemarie Correia. Bom, eu não entendi muito bem ainda o que é que o nosso tenente-coronel quis dizer. Se ele se refere exatamente à violência que acontece nas manifestações, aquela que é perpetrada pelos black box da vida, essa coisa toda, ou se é a manifestação que reage contra a violência. Então, você pode ver dos dois lados. Do lado vamos dizer, da violência que acontece na manifestação, realmente tem que haver uma nova situação para que se possa combater isso, porque o que está aí não está dando. E por isso esse grupo que se reuniu aí, federal, estadual, municipal, com Polícia Federal, com todo mundo reunido para saber como é que faz para combater a violência dentro da manifestação. No sentido da manifestação, ela reagir contra violências e contra as coisas que ela não concorda, então não tenho dúvida que ele tem razão. O modelo que está aí, o modelo de corrupção, o modelo de falta de ética, o modelo de que as pessoas não são ouvidas, isso precisa mudar. E quem sabe a manifestação pacífica, sem vandalismo, sem tudo isso que nós estamos assistindo agora pela televisão, que indigna a gente, que revolta a gente, aí sim, quem sabe a gente consiga alguma coisa de positivo. Misael. Eu não posso aceitar uma segurança que, nos homicídios, 37% de aumento em relação a 2012 e 2013. Furtos de automóveis, cerca de 26%. Olha que estão as autoridades desse país. Será que elas existem? Será que elas estão trabalhando com todo respeito àquelas reais autoridades? Agora, a população cada dia mais refém da bandidagem. E você não ouve, não vê, não assiste, não lê um plano de combate a isso? Onde é que vamos parar? Será que daqui ao ano 2020 nós não poderemos mais sair de casa? Então, eu acho que realmente precisa mudar tudo. Tudo. Modus operandi, tipo de treinamento do policial, a ação coercitiva do governo, embora que existe aí os direitos humanos, doutor Regis pode até me corrigir nesse sentido, mas o governo tem que assumir de fato. Eu acho que até hoje o governo não assumiu. E, olha, te digo mais, tenho pena da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não pode ir ao fronte, não pode recuar e fica ali, coitados, igual uns bonecos no meio daqueles que estão ali para fazer realmente baderna, para criar realmente uma desordem. Então, tenho pena, sim, dos policiais integrantes da nossa gloriosa Polícia Militar, da nossa gloriosa Polícia Civil, que temos excelentes profissionais, que estão aí com seus salários achatados, mas que mostram os serviços quando acionados. Agora, até onde eles podem ir, não tem ação, eles ficam presos, porque os seus comandos dizem, não, você pode apanhar, agora bater você não pode, quer dizer, fica difícil isso. Desabafo aí do Misael de Antônio de Souza. Vamos ouvir também o que pensa o doutor Regis de Oliveira, o seu comentário. Olha, Freud tem uma frase muito interessante, ele diz o seguinte, que a civilização começa com a repressão. Sem repressão, há o descalabro total. E nós estamos assistindo à proximidade desse descalabro total. Uma polícia militar mal aparelhada, um serviço de inteligência que não está funcionando, uma polícia militar, tanto a civil quanto a militar, ambas recebendo salários irrisórios. Então, não há uma estrutura, não há, como bem disse o Israel, não há uma estrutura, não há uma política de segurança pública. Não há uma ação, ninguém doutor. sabe o que está se passando. A população precisa ver alguma coisa nova. Então, veja, no Rio, você também tem problemas, mas no Rio você sabe o que eles vão falar. Há um plano, vamos ocupar as favelas todas e tal, com as UPPs. Aqui não há plano algum. Não há plano de jeito algum. Então, o que acontece? O pessoal está... A Polícia Militar e a Civil, ambas estão sem um rumo certo, o governo finge que trabalha, será possível que a Polícia Militar e a Polícia Civil, através dos seus sistemas de inteligência, não conseguem detectar a infiltração desse pessoal? Coloque o policial militar apaisando ali dentro e vão acompanhando. De repente, falando, agora é hora, o pessoal vem todo e cerca esse povo todo. Não é tão fácil assim, falar é muito fácil. A ação é que é complicada, mas tem solução, porque senão não é possível. Se você me permitir, claro. Eu devo dizer para você uma coisa. Nós estamos passando um momento muito difícil.
Agora, dizer que a polícia está sem rumo, não é. Eu não diria a você que a gente chegaria a esse tipo de questionamento, porque nunca se prendeu tantas pessoas nesse país, nesse nosso Estado. A polícia tem demonstrado que trabalha, eu não estou criticando a polícia, estou criticando a estrutura. Sim, que não é dada à polícia. O grande problema que nós estamos vendo hoje, na situação desses black blocs, que é uma coisa que indigna a gente, que deixa a gente horrorizada de ver, dá vontade de você entrar na televisão e você enforcar cada um, né? Olha, que bonito. É Deus que me perdoe, eu não gosto nem de falar isso, mas é uma realidade. O grande problema, na minha opinião, é que você identifica, porque eles entram na manifestação de cara lavada. Quando eles vão começar a fazer a encrenca, aí eles já colocam as máscaras e tal. Exatamente. Falta inteligência. Só que se fosse a polícia, na realidade, eu não dispersaria com bomba de gás lacrimogêneo. Eu botaria a tropa, fecharia esses caras. Acabei de falar isso. Aí levaria para o distrito. E aí o que acontece, Regis? A nossa lei não te permite quase nada, porque você põe em flagrante, eles pagam fiança e eles saem, e vão continuar. Depende da tipificação, depende da prova. Tem muita gente presa até agora ainda. É por isso que desde que precisa identificado. mudar. O que bateu no coronel, em princípio, está recolhido, está preso. Mas você agora, tem que trazer para o juiz pessoas, a e fica prova. duas. E você vê que e você acha que só foi aquele moço que bateu no coronel? As imagens mostram quantos foram para cima. Rose, mas eles foi não o único conseguiram identificado, apurar né? quais. Então tem que cercar esse O serviço povo de inteligência tem que atuar melhor. E por isso nós precisamos de federal, estadual e municipal. Todo mundo trabalhando junto, esquecendo o partido, trabalhando junto para o bem da população. Claro, mas tem que haver comando, não pode amenizar a situação. E o que a gente percebe nitidamente é que os nossos governantes, com medo ali de arranhar sua imagem. Misael, o importante disso é que não há uma modificação da polícia até hoje. Doutor. A estrutura é a mesma de 30, 40 anos atrás. Não mudou nada. Quantos Quantos distritos policiais estão sendo construídos nesse estado? Quantas cadeias estão sendo construídas nesse estado? Cadê as penas alternativas? Vamos fazer funcionar isso aqui. Depende, não é culpa da polícia que a pena alternativa não é aplicada, Regis. Você sabe disso. É culpa do Estado. É culpa do Estado ter o local para recolher esse preso. Não é, na realidade. Agora, mais do que está sendo recolhido, Israel, eu acho até que é um absurdo, não tem nem onde pôr mais. E as condenações, as cadeias estão entupidas. Então, a justiça está dando respaldo a isso. Doutor Carbone. Eu fico impressionado que a gente põe a culpa em tudo que é na Polícia Militar, na Polícia Civil, tudo é culpa deles, tá? Mas tem. A gente vê a turma na rua trabalhando. Agora, se vocês notarem nessas manifestações, esses marginais, esses vagabundos... Eu queria só fazer uma retificação aqui, doutor. A polícia, a nossa polícia, é uma das melhores do mundo. Ainda o que ela não tem é poder para agir. Mas é isso que eu quero porque chegar. A ordem não vem de cima. Nem do Planalto Central. Nós temos, com todo respeito, o José Eduardo, já permito o senhor, o ministro José Eduardo, não sei o que ele foi fazer no Ministério da Justiça, sinceramente. Não houve nada de trabalho desse pessoal. Desculpe. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte, essa turma que entra lá no meio, eles vão lá e começam a quebrar tudo. A polícia está atada. Eles deviam descer o pau neles e prender, mas não pode. Falta de poder. Porque eles estão filmando tudo. A mídia vai levar lá, os direitos humanos vão ficar desesperados. Não, como bateu nesse pobrezinho? O marginal, quando ele põe já aquela máscara na cabeça, ele já tem de ir preso. Ele já tem lei para supermercado, tem lei para posto de gasolina, dá uma cana neles. Não deixa, ele vai pôr, já põe, já prende. Outra coisa que a gente nota de verdade é o seguinte, esses malandros, esses sem vergonha, na verdade estão lá para roubar, para saquear, para demonstrar que aqui nós estamos numa revolução civil, mas a polícia está lá, só que ela está atada. Se um PM chegar e descer a mão, um vagabundo desse que agrediu o outro companheiro, que bateu por trás, que fez o diabo, ele é capaz de perder o emprego dele e a família dele vai passar fome. Agora esses vagabundos vão para a cadeia e saem daqui um dia. E a culpa não é da estrutura nossa, não. É que tudo é feito para proteger o bandido. O cara vai lá, mata, assassina e não dá nada pro cara. Tem que tomar cuidado com o coitadinho, ele não pode cair da escada, ele não pode nada, que a culpa é nossa. Então nós temos que mudar o pensamento. A polícia está aí, ela tem a estrutura que ela tem, ninguém está reclamando de salário, ninguém está reclamando de nada, eles fazem o serviço dele. Nossa função aqui é dar apoio para a polícia para acabar com esses vagabundos. Bom, doutor Carbone, só para a gente continuar um pouco nesse assunto, você se lembra quando aquele rapaz foi assaltado na moto, que ele tinha colocado a câmera? E o policial militar, de folga, fez um trabalho magnífico. Você via que o cidadão ia puxar a arma, ele atirou na perna do cara. Eu dar um tiro na cabeça, desculpe, mas deu um tiro na perna.
A ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, Veio foi para a manifestar. televisão chorar e colocar o Ministério de Direitos Humanos à disposição da família do bandido. Ela poderia recolher estamos? Inversão de inversão de valores, né? valores. Inversão de valores total. Mas olha, o marginal que vai para a cadeia, ele tem um monte de benefícios, os filhos dele são tudo amparados. Agora, aquele que morreu, da vítima Nada. lá, está passando fome lá e ninguém está fazendo nada. Então nós temos de pensar em alguma coisa. Mas não é reclamar da polícia, não. É reclamar da estrutura do nosso governo, que está preocupado em cobrar imposto só. Porque E na devolução ele não dá próxima nada. eleição, doutor. O governo está preocupado na próxima Mas ele eleição. já tem lá 22 milhões de não sei o quê, vale pinga, vale O senhor veja, kitnet, o agora senhor vale veja a sorvete. campanha que estão Então, fazendo. eles acham que já estão eleitos. Veja a Não campanha precisa que da estão gente. discutindo aí, que claro que a gente sabe que isso é um pedido de Brasília, né, nessas investigações do governo Mário Covas, que já faleceu. E sabe que é a única emissora que fala disso, é uma única emissora só. As demais não falam disso. Quer dizer, parece que nós não somos... Eles menosprezam a nossa inteligência. Para mim, o que está ocorrendo é uma falência total das instituições. doutor. Desde o Eles governo estão querendo federal, o governo de São Paulo a estadual, qualquer municipal. custo. Todo mundo está Absurdo sem isso. rumo. Não há plano, não há Olha, diálogo por com a falar sem sociedade, rumo, não há eu nada. vou pro Nós próximo, queremos vou pro nada. pro próximo aqui, que não vai aliviar em nada, não. Porque se tem bandido na rua, tem bandido também nos... Né? Você vai saber já. Escutas telefônicas reveladas nos últimos dias relacionam o atual secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, Antônio Donato, com fiscais presos por cobrar propina para reduzir o ISS. As conversas revelam ameaças de contar, né, das doações de campanha. O Ministério Público diz que o esquema pode ter desviado, sabe quanto? 500 milhões e que há outros envolvidos, além dos 4 presos já na semana passada. Eu começo com o nosso querido doutor Regis de Oliveira, o seu comentário. A estrutura está podre. Federal, estadual e municipal. Tudo. Não há a menor participação da sociedade em nada. A sociedade é absolutamente excluída por culpa também da sociedade. Ela tem que ser instigada a participar e não o faz. A sociedade, de sua vez, há uma frase famosíssima de Rousseau, ele diz o seguinte: o povo inglês pensa que é livre. Ele é livre no dia da eleição, no dia seguinte ele é escravo de novo. Muito bom. Então, veja só, a nossa população se omite totalmente, ela é indiferente a isso. Resultado, todo o pessoal, toda a estrutura, posso te dizer isso, é corrupta. Todos os ministérios, se você pegar qualquer ministério do país hoje, tem corrupção. Se precisar, qualquer secretaria estadual tem, municipal também tem, e qualquer município do interior. O sistema é o homem. O sistema é o homem, o sistema facilita. E o homem, claro que ele... Eu tenho estudado muito isso aí, minha pós-graduação na USP tem sido sobre exatamente isso. A influência dos afetos humanos na corrupção. Terminei de dar um curso chamado Dominação, Corrupção e Crédito Público. Quer dizer, como é que o crédito público é desviado através desses sistemas todos de falta de controle absoluta. Tribunal de Contas, eu fiz uma palestra no Tribunal de Contas a questão de 6 ou 7 meses atrás sobre gasto público. E eu dizia, vocês fingem que controlam nada, controlam o quê? Papel, só. Mas o roubo não está no papel, o roubo está fora, é exatamente o que não está no papel. Fiz uma palestra no tribunal, aqui no Tribunal Eleitoral, há um tempo atrás também, e disse a eles, o tribunal finge de controlar a conta do político, e o político finge que presta conta para o Tribunal Eleitoral. Quer dizer, nós vivemos um país de fantasia. Mas por que o sistema está arcaico? Completamente superado. Os sistemas de controle são absolutamente formais. Você não controla nada, você controla papel. No papel você não pega nada. O que está por trás do papel? Esse pessoal aí todo, esses fiscais todos, né? Onde é que surgia? Surgia num acordo com as empreiteiras, com as construtoras. E se você pegar todas as licitações, todas, eu não estou falando uma ou outra, todas estão corrompidas, todas. Ou há um conluio prévio de todas elas, que já repartem o bolo antes, ou durante o prosseguimento, durante o cumprimento do contrato, todos eles são corruptos. É perigoso todos. Porque é cíclico, né? Porque quem financia a campanha, quem elege, quem cultural. toma conta... É pior que cíclico, é cultural. É cultural. É cultural isso. É cultural. É nosso, é tirar a vantagem. O senhor vislumbrar alguma solução, doutor Regis? Não. Ou Olha que eu já apaga escrevi, a luz e começa tudo de novo? Eu já escrevi muito sobre corrupção, dei esse texto agora, e toda pesquisa que se faz, há um livro notável da Susan Ackerman, A Corrupção no Governo Central, é um livro escrito nos Estados
Estados Unidos, que ali relata bem a corrupção. E não é no Brasil, nós não temos esse privilégio. É o mundo inteiro. Um pouco mais em alguns lugares, um pouco menos em outros lugares. A Finlândia é tida como padrão, mas lá também, como, onde há menos corrupção de todo mundo. Mas também lá, também no Japão existe, também na Inglaterra, enfim, todo lugar do mundo. Agora, aqui parece que ficou institucionalizado. O povo é tíbio em relação a isso. Aqui tem uma explicação. É porque aqui é a casa de ninguém. Claro, ninguém toma conta de nada. Por ser casa de ninguém, todo mundo manda, todo mundo faz e no fim ninguém faz nada. Eu trabalho na administração pública há 50 anos. Há 50 anos eu milito na área de registro, concessões, autorizações. Nunca vi uma administração tão falida, tão caduca, tão inoperante como essa de 10 anos para cá. Nosso raciocínio vai no mesmo sentido. É isso. Perdeu-se a vergonha. Perdeu-se, não tem Todo nada. mundo procura um cargo público para buscar vantagens. E para se encostar. É isso. E os desvios ocorrem em todos os setores públicos. Em todos os setores públicos. Não, o grande problema que a gente está enfrentando é que as pessoas fazem concurso público hoje, porque esses caras são concursados. Ninguém está nomeado em comissão, nem nada. Fizeram concurso aqui público. Aqui em São Paulo, né, doutora? Mas porque tudo bem, em Brasília tem um número expressivo. Vamos nos ater a esse caso. As pessoas fazem concurso público já visualizando não o salário, visualizando as vantagens que vão poder conseguir em função do cargo que vão ter. É isso. Então, sabe, esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. No tocante a essa situação específica aqui, o secretário, não, porque não tem nada, porque sei lá o que fizeram e tal. Mas é uma realidade, ninguém vai. É uma realidade. Ele fez uma doação de campanha. Em tese, nada contra. Todo mundo pode fazer uma doação de campanha para mim. Está lá, está registrado, está feito, não tem nenhum problema. Agora, quando vem à tona a forma com que estas pessoas conseguem esse dinheiro para poder fazer doação de campanha e continuam... E no município tem o exemplo do Aref também, né? Exatamente. 100 e tantos apartamentos. Agora, eu te pergunto uma coisa. Eu até pergunto para o telespectador. Todo ano eu declaro imposto de renda. Eu, enquanto funcionária pública, eu tenho que, todo ano, fazer toda a minha declaração de bens para a administração. Outra coisa dos meus bens para a Corregedoria Geral do Estado. Meu Deus do céu, tudo indica que isso aqui estava tudo registrado. Ninguém viu que o cara tinha uma pousada, 2 carros importados. O corregedor do município deu uma explicação disso. Ele falou, eu vou na declaração, eu vou nas mídias sociais. Ele pegou o cara lá. Pegou na mídia. Foi lá? Foi na mídia. Ele pegou no Facebook ou no Twitter, em algum lugar, onde o cara oferecia as propriedades dele para aluguel. Então o cara, como é que está oferecendo propriedade? Aí começou a pegar ali. E aí entrou o Ministério Público no circuito, a Polícia Civil também, pronto, pegaram todo mundo. Mas agora tem uma coisa importante aqui, hein? A gente está falando aqui, mas nós esquecemos... Doutor Carbone. Que como é que a Prefeitura permite que 4 marginais ou 5, uma quadrilha, consiga faturar tanto dinheiro lá dentro? Será que ninguém viu? Doutor, esses são os que foram descobertos. Eu, há 20 anos atrás, eu me lembro que tinha um prédio que eles não saíam, o Habite, tinha uma série de problemas lá, e veio o cliente lá contar para mim que a única forma para solucionar isso, há 20 anos, hein, era pagar. E que o custo era menor do que enfrentar aquela realidade. Então a gente fica pensando o seguinte... Será que o nosso prefeito não sabe? Será que o prefeito anterior não sabe? Ou será que eles não querem ver? Agora, o que eu entendo é o seguinte, se isso é crime, tá? E se a administração fez vistas grossas, eu acho que eles deviam responder, independente desse negócio da campanha, do dinheiro da campanha que eles deram, né? Eles teriam que responder pela incompetência de administrar um negócio desse tamanho. Se eles estão lá preocupados na eleição, preocupados em ajudar os outros, a permitir que esses vândalos entrem em casas, esses movimentos agora que tem por aí, eles estão invadindo tudo que é imóvel e desocupado. E só pegaram muita coisa por causa da delação premiada que um fez. Então, e aí contou toda a história. Então, não pega. Exato. Mas, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu acho que a nossa polícia aí tem que ir para cima, tem que fiscalizar. A Polícia Federal tem que entrar nesse meio. E outra coisa, o seu prefeito, abre os olhos. Você acha que é só esse que roubaram? Muito bem, olha, você deve participar conosco, você que nos acompanha de meio-dia até 13h, através do telefone do ouvinte, que é 11 50 81 3782, 11 50
950813782, também por e-mail liliane@tvexito.com.br. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. O Desterro é o Destino, por Regis de Oliveira. Esse livro que já está aí à disposição. Por qual editora, doutor Regis? É pela Novo Século. Novo Século. Editora Novo Século, é. Nós vamos fazer o lançamento agora, no dia 7, ali na Livraria Cultura. Maravilha. No segundo andar, ali ao lado do Erva Hertz, do teatro. E é o meu segundo romance. Eu espero que tenha sucesso. O primeiro teve um relativo sucesso, claro que é o meu noviciado no Ele fala que é romance, mas né? ele mostra aqui como subtítulo Drama da Vida Humana. Quer dizer, muitas reflexões? Muitas reflexões. O primeiro texto, no primeiro romance, eu fazia uma discussão de alguém com todos os grandes líderes religiosos, com Buda, com Jesus, com Maomé, com Paulo, com Moisés e tudo isso aí. Né? Então, aos poucos, destruindo cada um, ou questionando cada comportamento deles. Esse já é um texto um pouquinho mais complicado, ele é um pouco meio tétrico até, né? Vou contar só um pedacinho. O início do livro é o seguinte, um cidadão morre, é enterrado, ele está no caixão e ouve um barulho. Ele ouve um barulho, se assusta, parece um verme. E o verme fala para ele, agora nós dois. Acabou lá em cima, acabou. Como é que nós vamos fazer? E aí começa um diálogo, esse é o romance, é um diálogo interessantíssimo sobre a reflexão, sobre a morte, sobre a vida. Arrepiei aqui. Olha, Pois é, mas que não é nada difícil de acontecer. E eu ainda me perguntei a muitos críticos literários se eles conheciam algum texto, porque pode fazer, está copiando de alguém, não. Não, ninguém conhece algum texto desse profundidade. Tipo, né? Não, a profundidade não sei, aí vai ser o leitor que vai fazer a crítica. Mas o questionamento do verme e de repente ele fala, minha família inteira aqui, meus parentes todos, nós vamos devorar você agora. Como é que começamos? Conta alguma coisa. Então começa um diálogo muito interessante. Doutor Regis já causou curiosidade em todo mundo aqui, É um diálogo interessantíssimo entre um verme e um defunto. Olha, e você pode e deve acompanhar o lançamento no dia 7, portanto, todos convidados. 7, isso, a partir de 18h30, na Livraria Cultura, começa às 18h30, vai até umas 8, 9, dependendo da chegada dele. Vamos mostrar mais uma vez aí a capa do livro, Desterro é o Destino. Adorei o título, realmente. Depois, então, desse breve relato, nós vamos ficar mais curiosos ainda. Sucesso. A cor, a capa, o senhor que escolheu também? A editora manda algumas capas para a gente escolher, e eu escolhi essa aí. Eu, junto ao pessoal do meu escritório, eu pus na tela e diz, olha, as três. Ele falou, vocês vão escolhendo, tal. E essa foi, disparadamente, a mais votada, né? Muito bom. Sucesso, viu? Obrigado. Mais um romance. Manual da Mulher também é do doutor que está aqui conosco, o doutor Ângelo Carboni. O doutor Ângelo Carboni que fez, né, uma edição completa, já está inclusive na segunda edição, e você pode e deve baixar também através do site manualdasmulheres.com.br, onde ele se propõe aqui ajudar. São dúvidas mais frequentes, é isso? A preocupação maior aqui é ensinar as mulheres, aquelas que estão em casa, aquelas mais simples, aquelas que não têm condição econômica, aquelas que têm o provedor que banca, que é o marido lá, e que elas espanca, têm direitos, exatamente. Então eu ensino espanca. para elas como é que elas vão fazer para conseguir um advogado do Estado, como é que elas vão fazer para ir na delegacia da mulher, aquelas delegadas são maravilhosas, elas vão escutar o que vocês têm para fazer. Isso é ótimo, hein? O bacana, olha, imagina só, você leva está agredida lá, você vai na delegacia, aquilo parece uma casa. Eles já vão levar você lá no instrumento legal, já vai abrir inquérito, já vai conduzir você depois para o fórum. O juiz já na mesma hora já vai determinar a separação de corpos. É uma maravilha. Se você ler, você vai passo a passo o que você tem para fazer. E o importante é que você, mulher, você é digna. Você foi agredida, põe-se marginal na cadeia, que é o lugar dele. E vocês vão gostar. Eu bati o olho no texto aqui, é notável porque você conseguiu, em palavras muito simples, a explicação de tudo, né? Quer dizer, é bem fácil de leitura isso aqui, de acompanhamento. E ele fala, inclusive, gente, que é algo que o amor vira dor. Ninguém discute. Está namorando? Vai casar? Como é que vai ser o nosso pacto, né?
Parece que é uma coisa que não, fica uma nuvem, assim. Não, a separação, a união estável, como é que é a nossa situação, que já ajuda bastante, inclusive, não é isso, doutor Cabo? Nós estamos falando de pessoas menos favorecidas a acesso à justiça e outras tantas que têm acesso e não usa. Também não discute. Tem acesso, sabem que as leis existem e não sabem como procurar a ajuda que necessitam. Inclusive, às vezes não vão por medo também, né? Não, mas não tem medo. Não é só medo, Regis. Não é só medo. É um pouco aquela história assim, olha, eu vou mudá-lo. Ele vai melhorar. É a mãe. Ele me bateu hoje, mas amanhã ele pediu desculpas, eu vou perdoar porque vai melhorar. Não melhora, não adianta que não melhora. Mas o importante daí, mulher, é o seguinte, vocês têm direito, sim, e vocês vão exercer esse direito. Leiam com carinho isso daqui, vocês vão aprender. E se não conseguir, manda para cá, para o programa que eu mando para vocês sem custo nenhum. Opa, faz favor. Maravilha. Muito bom. Ó, e por falar em relações, né, gente? Ações judiciais envolvendo alienação parental tem tramitação prioritária nos tribunais. É uma boa notícia ou não? Ou seja, passam à frente dos demais. Isso porque envolvem possíveis abusos psicológicos à criança. A lei considera a alienação parental o ato de fazer campanha de desqualificação da conduta dos pais, quer seja o homem ou a mãe, né? O pai ou a mãe. Dificultar aí o exercício da autoridade parental e o contato, inclusive, com o filho, com o genitor. Ângela, ainda é muito comum isso, com tudo que já foi abordado em televisão, em novela, de tudo que se fala? A gente sabe o seguinte, ó, alienação parental é uma coisa e resignação é outra. A gente nota, digamos, que o pai, ele não tem a guarda, ficou com a mãe. Ao mesmo tempo, ele tem que pagar pensão. Aí já tem um mandado de prisão. Tem uma série de circunstâncias. Então, é evidente que ele não vai falar bem. Ele fala do jeito dele. E essa situação, a mãe pega e leva para a delegacia, abre um inquérito lá e processa o sujeito. Então, nós temos que separar bem e ver o que é alienação parental e o que é resignação. Agora, o mestre disso, vocês não vão acreditar. Quem fez essa lei está aqui, ó, doutor Regis. Fala, mestre. A lei foi de minha autoria, realmente. Me deu muito prazer de ter sido pilotado, né? Porque a Sociedade Brasileira de Direito de Família me procurou, eu era deputado então, para eu poder encaminhar esse projeto. E nós conseguimos em um ano, coisa raríssima no Congresso Nacional, aprovamos a lei. Tinha muita gente que estava vivendo isso. Entendeu? Mas Quando pega na cara, houve um movimento grande, mas curiosamente alguma resistência ocorreu da Associação Brasileira de Psicologia. Por incrível que pareça, foi lá a presidente depor contra. Mas, felizmente, nós tínhamos um monte de psicólogos. Sobre que alegação? Que isso ela dizia que isso podia complicar, mas eu só não concordei com uma emenda que a Maria do Rosário fez, que era então a dos direitos humanos. Não, que ela quis colocar que aquilo ficaria um crime, sabe? Seria caracterizado de crime. O problema é o seguinte, quer dizer, se você, num conflito marido e mulher, homem e mulher, num conflito desses dramático, você fazer o filho ir ao tribunal acusar ou depor em favor do pai ou da mãe, é piorar a situação da criança, claro. Imagine uma criança indo depor perante o tribunal. Quer dizer, aí eu falei, não, isso aqui eu não vou concordar, tá? Aí batemos para tirar esse texto. Ela queria colocar isso. E ela foi relatora, na verdade, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Transitou em julgado ali, quer dizer, houve o transitou em julgado, passou em definitivo, era decisão definitiva, não precisou ir para o plenário, foi para o Senado, o Senado aprovou rapidinho. Em menos de um ano nós conseguimos fazer isso virar lei. Essa lei já existe há quanto tempo? Isso aí, faz há 4 anos. E em 4 anos, doutor Carbone, na prática, o que acontece? Então, a mãe vai lá, denuncia o pai vai lá, denuncia a mãe, e aí avança-se como? Olha, eu tive um processo na 7ª Vara, sexta-feira. A juíza fantástica da família aqui do Central. E ela percebeu que o pai estava praticando alienação parental. Ela olhou para o sujeito e falou assim, companheiro, eu vou tirar as visitas. Você vai ficar 6 meses sem ter visita nenhuma. Então, a gente notou de verdade que a lei pegou. E ela foi dura, a juíza. Ele teve que pedir, pelo amor de Deus, para ela e para o promotor, para não caçar essas visitas. Outra coisa, ele usava o celular para ficar tentando checar onde estava a mulher, sabe? Eles ficam assim meio numa situação... É gozado a alienação parental, às vezes é meio uma paixão, é alguma coisa que não aceita, né? Então, usa a criança para isso. Ela falou, se você continuar a fazer dessa forma, você vai ficar sem ver essa criança e como é que fica?
Então, na verdade, as juízas elas estão interpretando a lei do Dr. Regis aqui com uma evidência clara, é super rápido. Se você entra como uma espécie de um aditivo no processo e ela recebe e já chama para uma reunião. Mas nessa audiência, o pai pode ficar sem ver pelo menos por 6 meses. Aí vai ter aquela parte dos psicólogos, eles vão ter que comparecer. Então, ele vai tomar conhecimento de tudo isso. Mas a tendência, já que existe a lei, é coibir. E está sendo coibida mesmo. Essa advertência, eu acho que vai mudar a vida desse rapaz e ele vai conseguir agora, daqui para frente, ter um bom relacionamento, tanto com a mulher como com o filho. Senão ele vai perder tudo. Agora, quando e como é caracterizado a alienação parental? A gente já explicou, mas é aquele que é em excesso ou aquele que de vez em quando fala mal? Ele começa lá a falar mal da mãe, começa a falar mal do que ela faz. Para começar, que ele já não é mais a mulher dele, não existe mais. Então, ele não tem o que contar para o filho, ele está simplesmente visitando a criança. Como é que se prova isso? Por gravação, por testemunha, por ouvir. Às vezes o cara começa a falar no telefone e você grava. E tem uma série de circunstâncias, mas também tem força a palavra da mulher, porque ela está se sentindo ofendida. A mesma coisa com o marido. Porque acontece nos dois lados. Exatamente. E o assistente social aí tem um papel muito relevante, porque eles são pessoas sensíveis e vão visitar a casa. Mas, doutor Regis, Então, tem que levar em consideração tem, o custo, né, que leva para o status daqui. Normalmente as ações são tudo de justiça gratuita. Então, tem disponível a perícia, o assistente social, o psiquiatra, e eu acredito que uma boa conversa com a juíza lá soluciona tudo isso daí, independente dessa necessidade. Mas olha, o próprio inquérito policial, o próprio processo, dentro do próprio inquérito, dentro do próprio processo, você consegue identificar essa alienação parental. Mas a gente fala em inquérito policial, assim, é crime. Cansada de ver. Mas, por exemplo, quando chega o homem falar uma situação dessa da mulher, ou, em contrário, já houve anteriormente problemas do casal. Para chegar à separação e ele continuar falando desse jeito, é porque teve problema anterior. Mas eu entendo então da você família, consegue. Agora, antes disso, Rose, nós temos. A vantagem da introdução da lei é a seguinte, que antes disso o juiz não tinha os instrumentos necessários para manobrar isso. Eu estou dizendo que eu louvo essa lei, por quê? Porque eu fiquei durante muitos anos. Mas é uma maravilha, é verdade, mesmo, na delegacia da mulher. E o que eu mais, vamos dizer, eu brigava com os casais, entre aspas, brigava com os casais, é quando a mãe chegava lá, normalmente elas vão com os filhos, ou ao contrário, o pai ali, e os dois começavam a brigar e colocava a criança no meio. Então eu dizia para eles, vocês têm que esquecer isso. Vocês vão se separar, mas os filhos vão ser dos dois o resto da vida. Mas tem uma coisa, vocês têm que olhar isso. Mas o que acontece? Eles. A mulher arranja um outro namorado, o marido começa. Quando pega o filho ou a filha, sua mãe é vagabunda, sua mãe é vadia, ela me traía. Olha aqui, é característica. Mas tem uma coisa que ninguém pensou aqui. Eu já tive caso que a criança, ela joga dos dois lados. E ela traz informações para os dois, porque sabe que ela é o pivô da situação. Eu já vi caso desse aqui, e eu já pedi até mudança de guarda. Na realidade, a criança é inteligente. Mas ela imaginou aqui a gente processar uma pessoa criminalmente por causa de uma criança? Nós precisamos levantar tudo isso daqui. Eu acho que é problema de família. Tudo é bom senso. Bom senso. Mas quando você trabalha com direito de família, tudo é bom senso. Porque aquilo que te aparece, às vezes, ali, não corresponde muito à realidade. O que o papel está trazendo, muitas vezes, não corresponde à realidade. Apesar de que, eu vou lhe dizer, viu, doutor Carmoni, a gente eu tenho até um certo costume com isso, porque a mesma coisa, o homem vai porque ele conheceu uma outra mulher. A mãe, quando o filho vai visitar, e isso a gente fala que tem que ser honesta, tem que ser realista assim, mesmo. Tem que ser realista. Ela começa para ele, tá vendo? Teu pai me trocou pela vagabunda que está lá. Olha, ela está levando o nosso dinheiro. Você poderia ter mais isso aqui, mas você não tem, porque o seu pai está com a outra. Então, estas coisas, elas são tão características que não fica muito difícil de você conseguir comprovar. Só você falar com a criança. Né? Mas tem aquele caso que você falou que a criança mesmo, ela sabe que ela é o joguete, mas isso faz um mal psicologicamente para essa criança. Ela atrapalha a vida dessa criança que vai se tornar adulto amanhã de uma maneira incrível. Por isso que eu lhe digo, olha, parabéns, porque é uma lei que precisava vir para nos ajudar a tratar não da mulher e do marido, mas dessa criança que é resultado dessa encrenca. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. We needed a new weapon.
the Jaeger program was born. Nesse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Eu quero te contar que dados das secretarias de segurança dos 27 estados mostram que em 2012 o número de homicídios no país cresceu 7,6% em relação a 2011. Foram 50.108 assassinatos, incluindo homicídios dolosos e latrocínios. A taxa foi de 25,8 homicídios por 100 mil habitantes, número superior a muitos países em guerra. Segundo alguns analistas, o número real pode ser ainda muito maior. Misael, seu comentário. É o que Estamos falamos no início do programa. As instituições estão falidas e não existe uma ação do governo nesse sentido. Recolhe-se o indivíduo que está fora, coloca ali para ele aperfeiçoar a sua profissão, que é o mal, e o governo inerte, ou seja, eles estão preocupados só com as próximas eleições e esquece da reeducação, da reintegração, do ressocial desse cidadão, e torna-se uma situação grave. E isso que me preocupa, porque você hoje tem que ter o seu carro blindado, você tem que morar num local de segurança máxima, você tem que ter seguro de tudo. E onde vamos parar com isso? A sociedade não aguenta mais esse custo. O governo tem que agir. De uma maneira ou de outra, o governo tem que agir. Jamais esses números poderiam estar crescendo. Então, vou te deixar mais indignado. Vamos falar do aumento do IPTU? Vamos. Eu sei que você quer falar sobre isso. Olha aí, ó. Após aprovar um aumento de 20% do IPTU, né, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, para imóveis residenciais e 35% para os comerciais, a Prefeitura de São Paulo ainda enfrenta uma série de protestos sobre o tema. Olha, nós tivemos aí uma manifestação da Associação dos Moradores da Luz, que desafiou a Prefeitura a comprovar uma valorização de 20% de qualquer imóvel da região, conhecida como Cracolândia. Eu, particularmente, adorei. Estou até oferecendo meu apartamento mesmo para eles lá comprar no preço que eles entendem. Mas qual foi o índice da inflação do ano passado? Do ano passado, não sei. 2%, 3%. Por que 28%? Acho que foi mais. Por hein? que 30%? Não, mas tem a inflação. Você me fez a pergunta errada, Misael. Por favor, você me deixou aqui desconfortável. Você tem que falar assim: qual a inflação do governo federal? Qual a inflação do governo estadual? Qual a inflação do municipal? Porque a do municipal não combina com a federal. Mas como também Não é não assim? combina esse aumento tão exagerado. Mas tem uma não coisa, o justifica. doutor Regis falou uma coisa séria aqui, acho que ele mudou até meu pensamento. Está devasado. O problema é que, hoje em dia, o valor que está lá estabelecido lá não é o real. A gente vê pelas vendas. Você pega um apartamento hoje de 19 metros quadrados, que dá por a cabeça lá, Nem pode ser 299 real, mil. doutor, nem pode ser mas real, tá porque bom. senão nós teríamos que dar um mas apartamento para ele. mas para o agora, poder vamos pensar o público. seguinte, olha, você chega lá, está completamente devasado. É fácil, o prefeito vai lá, vai buscar os 500 milhões que ele deixou aquela turma roubar, põe aí e acaba. Aí não precisa mais atualizar o nosso imposto. Agora, pensa bem a situação que a gente está passando aqui. É duro pagar, não é fácil. Todo mundo está pagando aqui, está sentindo. E alto. Mas é incompatível. Sabe qual que é eu o medo que eu tenho aqui, mestre? É que se houver uma desapropriação e forem desapropriar em cima daquele valor que você está pagando imposto, você não vai receber nada. Você vai receber uma moeda e não vai dar para comprar uma favela. Mas então mesmo pensa nisso também. Você não tem data para receber, porque eles não. jogam aí Tem nos aquele depósito precatórios e prévio, não é assim, termina não. O mais. tribunal não acho que deixa. está faltando uma informação para nós aqui, na verdade, para fazermos uma análise detalhada disso aqui. Primeiro, quais foram os aumentos anteriores que foram dados? Se é que foram, não sei. Foram e não foram desse jeito. Confesso que ignoro. Segundo, o governo podia ter feito o que deveria fazer, na verdade, uma planta de valores. Por quê? Porque se você fizer o estudo aerofotogramétrico da cidade, há muitos imóveis que têm área maior do que a declarada. Todos. Eu não diria Isso daí todos, são os mas- acertos, Então, que a prefeitura veja só, deixou. nós não temos esse tipo de informação. Nós não temos o tipo de informação de em que anos, se é que houve atualização, quanto foi. Eu não estou fazendo defesa de prefeito também, acho isso um escândalo, especialmente em Cracolândia. Isso aqui acaba, e pior, isso vai onerar muito os comerciantes. Agora, para os imóveis residenciais, eu acho que nós poderíamos ver quanto foi dado de aumento nos períodos anteriores.
Hoje, o valor venal, claro que é diferente do valor real, o valor venal é para efeito tributário apenas, e esse valor, ele é compatível hoje com o mercado ou não? Então, sem esses dados, eu acho que apenas falar, bom, aumentou 20, aumentou 30, e não os podia. serviços que nós recebemos, ele é compatível com nós os temos impostos que exigir. que nós pagamos? Isso aí é um doutor horror. Regis, doutor Isso é um Carmona, horror. vocês vão me desculpar, mas isso aqui foi um absurdo, foi um assalto no bolso de todo mundo, porque é um valor muito alto pela valorização que ele diz que aconteceu. Não Os teve imóveis valorização aumentaram nenhuma. muito. A valorização Mas aumentou. aumentaram os imóveis. E o que Os a imóveis prefeitura... aumentaram. Mas conta para mim o que foi que Doutora, a prefeitura eu duvido fez que a senhora de vai vender. benefício. A senhora vai vender Não teu é o apartamento pelo benefício. triplo que está lá. Mas não doutora. incide sobre o benefício, Olha, doutora. Me infelizmente desculpe. tá. Aí não. Infelizmente, o meu valor O- venal é o valor do meu apartamento. Não Infelizmente, pode eu ser. pago uma nota. Não pode ser. Claro, Não pode não ser. vou. Valorizou. Mas quando você diz, não é a valorização do teu apartamento, é a valorização É do teu porque entorno. é a propriedade. O que fizeram no teu entorno? É a propriedade Mas o que vai o prefeito pagar. está É a dizendo não titularidade é do isso. proprietário. O prefeito está dizendo isso. Foram feitos benfeitorias, a rua, o shopping, e não sei das quantas. Aonde? O exemplo Se maior foi está aqui feito na benfeitoria, Cracolândia. ele não pode aumentar IPTU. Já Gente, começa a e falsidade do outra coisa, argumento. Outra coisa Que o que é o que caberia- vai sair do comerciante. Veja só, se Pelo amor de se Deus, ele vai está pagar uma dizendo isso, fortuna. ele está absolutamente equivocado. Porque E ele IPTU fala isso. não decorre de valorização de imóvel. Para valorização de imóvel decorrente de obra pública, você pode cobrar contribuição de melhoria, que é outro tipo de imposto. Mas é outro isso tipo que de ele tributo. tem dado como Pois é, desculpa aí pelo tá aumento do completamente IPTU que ele está furado. Mas eu dando. acho que isso Que aí, tipo viu, de doutor? valorização? O problema que está vendo, doutora Rose, é que o preço da tinta está muito caro. Não, Sabe o que- aqueles corredores Você vai de me ônibus? desculpar, Misael? Sabe Não, aqueles você corredores sabe o de que ônibus está estão sendo acontecendo? feitos? A tinta Ele que tá ali baixou o ônibus tem e que- ele tem que tirar Ele de quer algum tirar, lugar quer para tirar. pagar. Mas o preço Então da tá tinta, tirando. o preço da A tinta. regra da multa tá aí pra Você isso. já viu? Nos corredores de ônibus nós temos uma multa a cada 2 minutos Claro. e meio. Onde é que Tem vai que esse tirar o- dinheiro? tem que tirar o valor da tinta Onde que vai tá esse ali. dinheiro? Olha que obra. Pintar, fazer uma faixa na 23 de maio, fazer uma faixa na Rubem Berta. Olha, Um olha monte que de E obra. a faixa, arrecadação Olha que enorme, obra hein? com o A aumento que nós arrecadação estamos tendo. enorme. A arrecadação nunca vista. Eu queria, na próxima encarnação, vou pedir para Deus vir invisível. Porque quando você é muito visível, tudo te pega em algum lugar ali. Poxa Eu vida, gostava né? que os governantes eles sabiam da situação precária da prefeitura, mas todo mundo queria. Ah, a mas prefeitura. todo mundo foi para lá. Impressionante, né? Mas Vamos Mas vocês lá. já viram? Relembrados, Eu me é. recordo, o ano passado, houve um problema muito sério, me parece, em Guarulhos, que houve assim um aumento astronômico. exorbitante em Guarulhos. Mas, do que eu me lembre, na capital, a gente vem acompanhando, todo ano tem um aumento e alguma coisa que é palatável para todo mundo. Agora, essa vez, ele quis realmente resolver o problema do buraco da prefeitura às custas nossas. Né? Só posso dizer isso. Mas só os porque 500 é milhões um você falou absurdo. dele. Se ela pegar os 500 milhões, Já ajudava, tranquilo, né, ela já Luiz? põe Não, aí, eu não ouvi tem- uma matéria com ele, ele falou que não, vocês não podem falar isso. Se eu recuperar os 500 milhões, isso não vai ajudar. Eu falei, "Bom, assim, então o que, que ajuda? Né? Então eu não sei também o que, que Ajuda ajuda. você pagando mais 1%, É. eu também. Vamos lá? O Jaime do Jardim Bom Filho, olha, doutor Regis, como fica o caso do procurador da República que não atende a 3 pedidos de investigação feito pelo Ministério da Justiça e que está Da sendo Suíça. investigado pela Corregedoria do Ele Ministério tem que Público ser Federal? afastado imediatamente. Pelo amor Tem que ser de Deus. afastado imediatamente. E agora já se solucionou o problema, porque a Suíça já pediu novas informações e já foram mandadas. Sob pena de Agora, devolver em o dinheiro relação pro a bandido. ele, negligência absoluta no cumprimento do exercício de suas funções, tem que ser afastado e apurado o fato. Aí, com Doutora certeza. Rosemarie, vem a Geni lá de Guarulhos, participa conosco. Por que em algumas cidades do interior a delegacia da polícia da mulher não abre à noite? Olha, é uma pergunta que todo mundo faz. Gente, primeiro, a gente não tem ainda mulheres em número suficiente para poder que essas delegacias funcionem 24 horas. Segundo, nem sempre é importante ela funcionar 24 horas. Sabe por quê? Estatisticamente foi comprovado que a mulher ela vai à delegacia durante o dia
Dificilmente ela vai no final de semana e dificilmente ela vai à noite. Quando é à noite, é porque houve todo aquele problema, aquele escândalo, a PM foi lá. Não, a polícia não, a polícia militar foi lá e levou para o distrito policial. Mas normalmente ela vai durante o dia e ela vai às segundas-feiras, que é o dia pior que tem na delegacia, porque ela acaba sofrendo violência nos finais de semana e na segunda-feira é o dia que ela vai mais. É claro, seria muito importante que ficassem abertas 24 horas. Mas eu devo dizer para você, se é no interior, a delegacia do município que está de plantão atende e, no dia seguinte, manda imediatamente para a delegacia da mulher. Portanto, a ocorrência policial vai ser toda feita na delegacia da mulher, apesar de que o primeiro atendimento foi no plantão do município. Muito bem, a pergunta que chega aqui para o Misael diz assim, que medida o atual nível de insegurança pública pode, persistindo este ano, pode influir nas eleições em São Paulo? Eles estão trabalhando para denegrir a imagem do atual governo, falando de corrupções, ou corrupção de 1990, 1900 não sei o quê. Até prescrita. Estão indo buscar agora os diretores das empresas, não mais os governantes, porque os governantes parece que têm aí uma conduta ilibada, né? Então, isso vai haver, sim, e o que vai ser explorado nas próximas eleições, a meu ver, é exatamente a política de segurança pública, apesar de não existir na área federal, né? Eu não sei o que eles vão explorar aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo, seguramente, nós vamos ficar assistindo aquelas balelas que, sem fim, falando de segurança, sem solução e sem plano de segurança. Os federais estão em greve, né? Os policiais federais estão em greve. Ainda sobre polícia, o Pedro Antunes, do Rio Pequeno. Sem falar nos suicídios dos federais, né, que está havendo um número excessivo de federais se suicidando devido ao contentamento que eles estão de Mas trabalhar. O salário deles é melhor. 3 vezes maior que o delegado de polícia de São Paulo. É verdade. Olha aqui o que acontece, diz ele, o Pedro Antunes, do Rio Pequeno, obrigado pela participação. Eu não acho que a polícia vai melhorar a convivência com o cidadão, batendo nele e respondendo com violência. O que tem que haver é, sim, uma parceria entre polícia e sociedade. Responder com violência vai sempre desfavorecer pobres, militantes, negros, porque na TV eu só vejo favelado morrer e a mídia se calar. Ele não deixa de ter razão também. Eu só queria falar, eu acho que o Pedro tem que entender um pouquinho o que a gente está falando. Claro. A polícia, realmente, ela tem que conviver com a sociedade, tem que dar segurança para que as pessoas se manifestem pacificamente e façam. Agora, não dá para a polícia tratar com delicadeza aquilo que a gente vê na televisão. Os verdadeiros marginais que praticam aqueles atos de vandalismo, que destroem bancos, que roubam lanchonetes, que roubam lojinha de pessoas. Isso não é sociedade. Claro. Isso não é sociedade. Ele não pode haver proteção para um cidadão desse. A Mércia de Santana, na verdade, a doutora delegada Rose já respondeu, mas só para levar em consideração a sua fala, porque várias unidades da Delegacia da Mulher fecham diariamente às 18 horas e não abrem nos finais de semana. Será que para as autoridades paulistas a mulher só é agredida em horário comercial? Já foi respondido, né? A Neuza, do Jardim Japão, o que dizer? Se é que existe algo a falar sobre as últimas palavras do jovem Douglas, morador do Jardim Ângela, brutalmente assassinado de forma covarde por um policial militar. Vocês acreditam mesmo que, se fosse em um bairro nobre, isso teria acontecido? Teria acontecido, só que a reação teria sido muito mais forte. Muito mais forte. A reação mas contra uma fatalidade. Ele foi a arma dele que disparou. De verdade, então não foi no Jardim Ângela, foi lá na Zona Norte. Então. Se ela está falando do rapaz que o policial chegou, ela não foi na Jardim Ângela, foi na Zona Norte, foi lá nas imediações de Jaçanã. Tá? Agora, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não, nem estou defendendo ninguém. Mas eu acho que para chegar no momento, para atender ao pedido de uma população que estava reclamando que tinha muito barulho, nenhum policial ia lá chegar atirando no peito de ninguém. A meu ver, salvo o melhor juízo, está sendo investigado, o policial está preso. Foi feito o que tinha que ser feito, está preso, está sendo apurado. Né? Mas, salvo o melhor juízo, eu quero até acreditar que, infelizmente, tenha sido alguma coisa que ele não tivesse a intenção de fazer aquilo. Ou a arma, ou ele, ou alguma coisa, mas
É difícil você dizer que no momento daquele, com aquelas pessoas todas ali assistindo, Não o policial fazer. ia sair dando Não um ia. tiro no peito de um adolescente. Mas tudo bem, está preso. Tá sendo Está apurado. onde devia estar, está preso. A Rosa Maria de Perdizes fala assim: o que dizer se uma mulher está sofrendo ameaças e não tem como sair de casa? Que direitos ela tem? Já ouvi falar que se ela sai, inclusive, ela perde todos os direitos. Vamos lá. Ainda bem que o doutor Carbone escreveu o livro. Gente, pelo amor de Deus, não existe nenhuma lei, nenhum juiz que vai exigir que uma mulher que esteja sofrendo uma apanhada. ameaça dentro de casa fique em casa para não perder os seus Mas, direitos. o que ela tem de fazer não de existe verdade- Mas isso. todo mundo Olha, comenta assim. eu acho que a pergunta dela, ela quer saber, ela não pode sair de casa, ela tem medo. Então é ligar para o 90, vai chamar a polícia em casa, vai explicar o que está acontecendo. Normalmente, eles conduzem ela e se o sujeito estiver lá, vai junto. Aí na delegacia da mulher, ou na própria delegacia, em outros horários, qualquer uma, vai ser aberto instaurado inquérito. Se ela tiver agressões, vai passar pelo exame de corpo de delito e imediatamente um juiz vai dar uma liminar e vai colocar esse sujeito para fora. Isso é assim, ó, ela vai voltar para casa, junto com o oficial de justiça, o sujeito chama o sujeito lá do lado e fala, olha, sai daqui e você vai ficar 300 metros de distância dela. Isso acontece, gente. E se você voltar para cá, você vai ser preso. Gente, eu já vi sujeito não escutar a lei e conversar com a mulher. Ela chama a polícia de novo, ele vai preso e fica um mês e meio, depois põe tornozeleira. Vocês não sabem como essa lei pega. Essa lei coisas Maria da vão- Penha é vão- fantástica. Cultura E outra tem coisa, dando doutor aos Carbone, poucos, né? é importante dizer também, vamos dizer que não aconteça, o juiz não te dê essa liminar no ato, você fica lá, você está com medo de voltar para casa. Hoje, aqui na capital, no estado, nós temos abrigos, nós temos lugares para onde essa mulher pode ser conduzida com os filhos, até que consiga tirar o cidadão dentro de casa. Quer dizer, ela não é obrigada a voltar para casa, correndo risco de vida, se ela não tiver a liminar. Na própria delegacia é acionado um serviço e ela pode ser encaminhada para um abrigo fica com um endereço desconhecido, né, para que ninguém chegue até lá. E ela vai ser atendida lá por uma assistente social, por psicóloga, e aguardar até que a justiça, então, Ela tem que veja o assumir tem o que seu fazer. próprio comportamento. mas olha, tem que mas assumir o depois risco. que ela for no abrigo, ela vai lá no fórum, vai pedir um advogado Claro. do Estado, vai conseguir. Outra coisa, se você quer ir para a casa da tua mãe, você está com medo dele, você vai sim e comunica o juízo, aí ele vai dar uma liminar para você sair de casa. É interessante isso que ela está falando. Se a pessoa, ele vai tentar fazer com que ela abandone a casa, para perder os direitos, inclusive, dos alimentos. Então, ela não vai sair de lá sem uma autorização judicial. E se sair, ela faz o BO lá na delegacia da mulher e vai para o juiz, que ele vai endossar a tua saída para a casa da tua mãe ou do teu pai. Isso é importante. E outra coisa, com a separação de corpos, você não tem mais obrigação nenhuma, ele não existe mais para você. Então já vai correr logo o divórcio e você vai ficar livre dessa desgraça. Tá? Mas só para reafirmar aqui que a Lei Maria da Penha não reduziu morte entre as mulheres, Reduziu né? Você sim, lembra? reduziu sim. Tem dados Mas é estatísticos história, que dizem assim, ó, Tá é uma lei de errado. propósito Essa daí. pesquisa, eu Combater a coloco em violência. dúvida Eu essa duvido pesquisa. também. Olha, no meu escritório isso caiu 50%. Ia lá, a mulher toda arrebentada, não vai mais. A turma que vai presa, um conta pro outro lá e ninguém mais quer isso. Eu acho que Outra também, coisa. se caiu, se subiu, isso aí é Não, mas relevante. melhor, A lei tem. relevante. A lei E na existe, está aí. realidade, A se mulher nós tem que pensamos- exercer. olha, veja, é importante a gente dizer, hoje o Brasil, nós falamos em homicídios aqui, o Brasil é o 10º país do mundo em homicídio de mulheres hoje. E 80% desses homicídios são cometidos por marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, amante, enfim. Nós temos, infelizmente, essa situação. Agora, por que muitas vezes acontece isso? Aí, por quê? Porque a mulher sabe que existe uma lei, ela procura ajuda, ela vai, e aí, na realidade, o Estado, talvez, não dê a ela, naquele momento, a proteção que ela precisa e acontece uma situação como essa. Agora, dizer que ela não reduziu ou que não fez, absolutamente. A lei é boa. A lei é A lei muito vem boa, tem embora, ajudado ela é muita ótima. gente. A lei é boa, mas Inibe. a pesquisa é do IPEA, não é? Que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que no momento que ela foi implementada ou implantada, lá, assim, houve uma redução sutil considerável. decréscimo.
Bom, vamos ficar por aqui? Vamos, pena. mas olha, com muita alegria e satisfação poder contar com a sua audiência e também com a participação dessa mesa maravilhosa, com a presença da delegada de polícia, a doutora Rosemarie Correia, do advogado empresário Misael Antônio de Souza, do jurista, desembargador e escritor com seu segundo romance, doutor Regis de Oliveira, e também o advogado de família Ângelo Carboni. Bom, hoje participou conosco aqui, leva o livro do doutor Ângelo Carboni, entre os participantes, a Rosa Maria de Perdizes, e do livro do doutor Regis, a Geni de Guarulhos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretores de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Beni Beni. Um beijo a todos e até o próximo programa.